E aí pessoal, tudo bem? Mais um especial sobre facções criminosas no ar na TV Coyote. Se você não é inscrito no canal, aproveite a oportunidade para se inscrever, clicando em inscrever-se aqui embaixo. E a facção criminosa que eu vou falar hoje é do Rio de Janeiro. Bom, já comentei aqui, falo direto sobre as 3 maiores facções criminosas do estado do Rio de Janeiro, que é a facção Amigo dos Amigos, Terceiro Comando Puro e Comando Vermelho. Mas a gente tem outras facções no estado, é um estado com muitas facções criminosas. Acho que nesse quesito só perde pro Maranhão e pra Bahia. São Paulo tem um número grande, mas são todos grupos muito pequenos, com exceção ao PCC. O CRBC tem um pouco mais de representatividade, mas também é uma coisa muito pequena, não é algo que chame muito a atenção. Bom, a facção que eu vou falar também tem um nome inusitado e tem uma técnica de atuação, é um modo de atuação, é uma filosofia completamente diferente de todas as outras facções criminosas do país que eu já falei aqui. Já tô na 22ª ou 23ª facção, a gente tem cerca de 70, 80 pra falar ainda, no total, né? E a facção chama Povo de Israel. Um nome inusitado e uma atuação mais estranha ainda. Um outro tipo de atuação, eu comentei aqui sobre a facção Bala na Cara do Rio Grande do Sul, e eles também, eu comentei e falei muito isso, que era uma facção diferente, que surgiu de forma diferente, que já surgiu visando essa questão do mercado de drogas, que não era uma coisa muito focada na ideologia. Se aquela facção é diferente do padrão das outras facções criminosas do país, a facção que eu tô falando agora é mais diferente ainda. Vamos entender isso um pouco melhor. Esse especial vai ser dividido novamente em capítulos. Dessa vez vão ser 2 capítulos. Vai ser origem e atualidade, que é para dar um parâmetro sobre essa facção criminosa. Os 2 capítulos eu vou colocar vários outros assuntos dentro. Como não tem uma estrutura muito parecida com os outros grupos, os capítulos também acabaram ficando um pouco diferentes. É isso, gente. Vamos lá. No Rio de Janeiro, o crime organizado é separado há quase 20 anos por facção criminosa dentro do sistema penitenciário. Ou seja, em cada presídio fica uma facção diferente, ou em cada ala de presídio fica uma facção diferente. Como a primeira facção do país, que ainda é muito grande, o Comando Vermelho, surgiu no estado do Rio de Janeiro, essa experiência começou lá muito cedo. Eu comentei aqui que em alguns estados, como no estado do Maranhão, por exemplo, que as facções criminosas cresceram de forma muito rápida e muito mais tarde do que nos estados da região sudeste do país, esse sistema de separação ele começou a ser adotado nos últimos 10, 15 anos. No Rio de Janeiro, isso sempre foi uma realidade, até porque lá você tem várias facções criminosas, como eu falei aqui. Você tem Amigo dos Amigos, Terceiro Comando Puro, Comando Vermelho, Povo de Israel, que eu tô falando agora. E aí a situação fica muito complicada. É o que aconteceu no começo do ano, os poucos presídios em que você não tinha essa separação de forma muito bem feita, tinha uma proximidade muito grande entre uma facção criminosa e outra. Quando teve o rompimento do PCC com o Comando Vermelho, elas entraram em guerra, várias pessoas morreram, você teve 56 mortes no presídio de Manaus, você teve várias mortes no presídio de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, que eu cobri muito aqui no canal. No Rio de Janeiro, além de você ter tido o crime organizado crescendo muito cedo, você tem uma outra característica que é muito forte. Lá, as facções criminosas estão em guerra há muito mais tempo. No norte do país, por exemplo, quando você tinha a aliança do PCC com o Comando Vermelho, basicamente a rivalidade era muito pequena. Você tinha a Família do Norte, Comando Vermelho e PCC, as 3 maiores facções criminosas do país, de certa forma convivendo bem juntas. Um certo atrito entre PCC e Família do Norte, mas um atrito muito pequeno se você for comparar o atrito que já existia antes entre o Comando Vermelho e o Terceiro Comando nos anos 90, depois entre o Comando Vermelho, ADA e Terceiro Comando Puro, entre ADA e Terceiro Comando Puro, um ódio triplo entre as facções do Rio de Janeiro, né? Uma situação complicada de guerra de facções há muito tempo. Por isso que o Rio de Janeiro ganha muitas manchetes policiais. Além de você ter o fator óbvio de ser a 2ª maior cidade do país e também de ser uma cidade extremamente turística, tem esse fator. Sim, a guerra de facções criminosas é muito mais mortal no Rio de Janeiro do que nos outros estados. Existem os estados do Nordeste que têm um índice de criminalidade, de assaltos e de latrocínios e homicídios maior. Existem, mas esses crimes não são necessariamente causados por guerras entre facções. É claro que no começo, quando o crime organizado começa a se formar num estado, isso acontece um pouco mais, porque você tem várias pequenas facções regionais e aí, num prazo de 5, 10 anos, isso tende a se formar 3, 4 grandes facções, ou às vezes uma apenas, ou 2 no estado. Então tem essa realidade também, mas no Rio de Janeiro isso é uma realidade padrão, não mudou, não foi só quando começou o crime organizado no estado, sempre.
teve uma rivalidade grande. Isso criou essa situação de separação nos presídios, que eu já comentei aqui. Se você não usar essa prática, não dá certo. A gente tem uma situação atual do sistema penitenciário, nas condições em que ele está, é impossível você misturar uma facção com outra. Não necessariamente uma facção, vocês sabem, fica separada de um presídio e no outro presídio fica outra facção. Às vezes você tem o caso em que, aliás, é bem comum, em que fica em uma ala do presídio uma facção, em outra ala outra facção. Isso acontece principalmente em presídios maiores. O secretário Astério Pereira dos Santos, quando ele assumiu a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro em 2003, no governo da Rosinha Garotinho, ele inclusive hoje virou secretário do governo Michel Temer. Ele fez uma promessa. Ele deu uma entrevista para o jornal o Globo e falou o seguinte, que a intenção era acabar com essa divisão de facções dentro do sistema penitenciário. É uma visão que eu considero muito esquisita por parte dele, não tô acusando ele de nada, não conheço a figura, mas de certa forma a questão que ele poderia defender seria acabar com as facções criminosas. Você acabar com a separação era óbvio que ia dar uma mutreta muito grande. Você não tem como misturar facções no mesmo presídio, isso é uma realidade. A única forma que você tem de não se preocupar com separar facções de uma ala de presídio para outro é você acabar com essas facções. Então essa afirmação dele foi meio vazia, mas a gente não pode reclamar que ele não tentou botar isso na prática. Na verdade, ele tentou sim. Ele fez um experimento no presídio de Hélio Gomes, já no ano de 2003, então foi uma coisa rápida. Ele escolheu esse presídio como unidade neutra. A ideia era pegar todos os presos que não se identificavam com nenhuma facção criminosa e que muitas vezes acabavam sendo talvez coagidos, influenciados a entrarem numa facção. Ele quis colocar todos nesse presídio de Hélio Gomes. Essa estratégia era o início de um mega plano para você poder começar uma mistura de facções. Então, primeiro, deixar o presídio neutro. É importante frisar, você já tem em todos os presídios uma ala dedicada a estupradores, assassinos que ganharam as manchetes e tudo mais. Essa área é chamada de seguro, uma área em que ninguém é de nenhuma facção criminosa. Quase nenhuma facção criminosa do país, a não ser raras exceções, algumas regionais do Nordeste, e é o caso da facção Povo de Israel, vou falar sobre isso ainda daqui a pouquinho. Não aceitam estupradores, não aceitam criminosos, assassinos muito influentes. Podemos pegar vários casos famosos, como Suzane von Richthofen e vários outros. Lembrando, presídios femininos sim, tem participação grande de facções criminosas. As pessoas têm a ilusão de que isso não existe. Isso existe, sempre existiu. Então, casos célebres e de estupro, as facções não costumam aceitar. De início, essa situação foi por causa das questões ideológicas dessas facções. Eles realmente não gostam desse tipo de pessoa. Mas, com o tempo, não que tenha se deixado de lado 100% essa questão ideológica, se passou também a ter essa preocupação um pouco mercadológica. No caso dos estupradores, eu ainda acho que a questão foca muito no ideológico, mas no caso dos assassinos cérebres, o que diferencia eles de alguns assassinos que mataram pessoas não tão famosas, de casos que não ficaram tão famosos, que ocorrem muitas vezes nas periferias? No geral, esses assassinatos que ganham muito destaque são em regiões nobres das cidades, por isso a mídia acaba dando tanto destaque, é algo até um pouco injusto. Mas, justamente por isso, a única justificativa nesse caso é a questão mercadológica. Você tem que minimamente manter uma relação um pouco pacífica com a opinião pública, porque senão isso vai prejudicar seus negócios. Eu sempre fiz isso daqui. Para as facções criminosas não é interessante chamar a atenção da população, porque não é interessante que a população pressione o governo do estado a aumentar o número de operações e aí sim aumentar a apreensão de drogas, e aumentando a apreensão de drogas reduzir a margem de lucro desses grupos criminosos. Bom, como eu estava falando, o presídio de Hélio Gomes foi escolhido como presídio neutro. Mas esse projeto deu bem errado, porque junto com esse projeto de deixar só presos neutros lá dentro, tinha uma série de projetos sociais que iam entrar justamente para evitar que alguma facção se infiltrasse no presídio ou para que se formasse uma nova facção criminosa. Entre esses projetos você tinha a construção de uma padaria, de uma escola. Era questão de dar trabalho para os presos, para eles terem um conhecimento técnico maior, para quando saíssem dos presídios conseguissem emprego com mais facilidade. Você tem hoje no Brasil, por exemplo, como eu falei da padaria, uma falta muito grande de padeiros, então seria uma oportunidade muito interessante você dar essa oportunidade para essas pessoas. Só que com o tempo, o Rio de Janeiro, estado com clássicos problemas orçamentários e uma série de problemas políticos, isso acabou ficando de lado, então ficou meio projeto feito. Você colocou vários
presos neutros num presídio, mas você não colocou junto todos esses programas sociais, não aumentou o número de agentes penitenciários, não reduziu a carga de presos nesse presídio, continuou com superlotação, e aí se criou essa situação. O que aconteceu? Um pequeno grupo de presos, como aconteceu quase na fundação de qualquer facção criminosa que surgiu dentro dos presídios, ou seja, 80, 90% das facções brasileiras, um grupo começou a tomar poder, começou a persuadir os outros presidiários para entrarem na facção. Isso às vezes ocorre de forma violenta, isso às vezes ocorre de forma pacífica. Você tem, por exemplo, acho que no caso do PCC, muito foi pacífico ao longo do tempo, exatamente com aquela questão de paz, justiça e liberdade. Você angaria apoio dos presos, dando apoio para eles e também ajudando eles a reivindicarem por melhoras dentro do sistema penitenciário. Foi uma estratégia do PCC que a gente pode ver deu certo, virou a maior facção criminosa do país. No caso da facção do povo de Israel, isso foi a outra forma que foi escolhida. Foi a violência, foi os ataques aos presos que não aceitavam se filiar à facção. Foi essa estratégia escolhida. A facção começou no ano de 2004, com cerca de 300 membros. Começou razoavelmente grande. Se você pegar qualquer outra facção criminosa do país, dificilmente tinha esse efetivo de pessoas em poucos meses depois da fundação. Então, sim, esse projeto desastroso do secretário de Segurança Pública tomou o presídio Hélio Gomes como o berço de uma nova facção criminosa. O nome dessa facção criminosa era Povo de Israel. O clímax da formação desse novo grupo foi no dia 11 de julho de 2004, quando aconteceu um grande motim nesse presídio. 19 pessoas ficaram feridas, uma foi morta. Os envolvidos foram transferidos para vários presídios diferentes, só que eles já estavam com a facção criminosa um pouco elaborada. Então todos se preocuparam em tentar voltar para o presídio Hélio Gomes para ajudar na fundação dessa facção criminosa novamente. Os que não conseguiram já começavam a criar um certo complô dessa facção nos outros presídios. É importante frisar porque esses presos foram parar no Hélio Gomes como presos neutros que não eram de uma facção criminosa. No geral, por desavença com as facções existentes. No caso, o Terceiro Comando Puro, Amigo dos Amigos e Comando Vermelho principalmente. Tinha desavença, ficava em área neutra de presídio, o governo do estado juntou todos os neutros numa mesma unidade. Lembrando, nesse caso não estão inclusos os estupradores, nem os casos de assassinatos célebres, como eu comentei aqui. São presos neutros, que são neutros por opção própria e não porque não são aceitos nas facções criminosas. Bom, aí começou isso, os presos tentavam voltar para a penitenciária, os que não conseguiam já começavam a criar uma certa unidade da facção em outros presídios do estado, e aí o grupo tem duas coisas pelos quais ele ficou muito famoso e muito possivelmente você já conversou com o integrante desse grupo. Foi o grupo que criou o falso golpe do sequestro, aquele que alguém liga para sua casa, fala que tá com o seu filho, sem saber se você tem filho, pede um resgate, muitas pessoas desesperadas acabam pagando esse resgate. Hoje em dia, esse golpe tem menos efetividade, porque muita gente já se acostumou com essa situação. Quando você acha que alguém foi sequestrado, a primeira coisa que você faz é entrar em contato com a pessoa antes de pensar em pagar qualquer tipo de prêmio. Muita gente já recebeu essa ligação e nem sequer tem filhos. Quem criou esse golpe foi essa facção. Por pelo menos 5 anos, essa facção fazia 90% desses golpes do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, só 10% desses golpes aplicados no estado do Rio não eram feitos por parte de membros dessa facção criminosa. Como que era pego o dinheiro? Bom, os presidiários ficavam encarregados de fazer a ligação através de entrada de celulares, na época 2004, 2005, 2006. Os celulares nos presídios já eram uma preocupação, mas não era nada tão estrondoso como é hoje em dia, em que você tem acesso à internet e tudo mais. E os familiares desses presidiários do lado de fora ficavam encarregados de buscar o resgate em dinheiro e tudo isso. Com o tempo, o sistema penitenciário do Rio de Janeiro e a Secretaria de Segurança Pública começaram a perceber essa situação e fecharam o cerco, começaram a fazer várias investigações contra os familiares desses presidiários e começaram a prender vários familiares de presidiários. Esse grupo, então, começou a fazer essa estratégia em outros estados, ou seja, ligando de dentro dos presídios do Rio de Janeiro para residentes de outros estados, fazendo o golpe do sequestro. Tinha algum familiar ou alguém do grupo, nessa altura o grupo já tinha um pouco mais de membros, que já estavam fora do sistema penitenciário, ficavam encarregados de buscar o resgate, de fazer todas as questões externas relacionadas a esse golpe. Então, é um grupo que ficou famoso por isso. Sim, se você recebeu uma ligação do golpe do sequestro, que é algo muito comum, existe ainda hoje uma chance grande de quem tem aplicado esse golpe foi a facção Povo de Israel. Se você recebeu esse golpe mais de 5 anos atrás,
não importa o estado que você é, eu te dou quase certeza de que foi um integrante desse grupo. É uma situação muito interessante. A questão é que a facção precisava crescer além do presídio de Hélio Gomes. E aí a estratégia foi a seguinte: chegando nos outros presídios, você tinha quase todos os presos, ou filiados à ADA, ou filiados ao Terceiro Comando Puro, ou filiados ao Comando Vermelho. Quem que eles iam colocar na facção? Bom, a primeira estratégia de todas foi uma estratégia bem pesada, foi pegar os presos, aí sim, estupradores e assassinos célebres, ou seja, a área segura dos presídios passou a ser o alvo da facção Povo de Israel. Eles começaram a angariar o apoio de todos esses presos, e aí sim a facção começou a crescer mais à vontade. Eles pegaram um vácuo no crime organizado. No Rio de Janeiro você não tinha nenhuma facção que aceitava os presos dessas alas de forma firme, então a facção pegou esse vácuo, conseguiu crescer nesse vácuo. Com o tempo a facção cresceu e até alguns membros do Comando Vermelho, do Terceiro Comando Puro e da ADA passaram a migrar para essa facção. De forma alguma eu posso colocar ela no mesmo nível dessas 3 maiores que eu citei agora. Ela não tá no grupo das 3 maiores do Rio de Janeiro, mas ela é uma facção que tem uma representatividade que chama a atenção. Acaba muitas vezes sendo esquecida, mas é bom frisar o seguinte: nos outros estados, as facções regionais, muitas vezes, várias que eu citei aqui, são menores do que a facção Povo de Israel. Não é uma facção tão pequena quanto parece. Outra característica do grupo sempre foi: alguns grupos criminosos maiores, eles tendem a evitar a agressão a funcionários do sistema penitenciário. Muitas vezes você está tendo agora os casos em que o PCC estaria matando os agentes penitenciários. Mas não é uma coisa de praxe que ocorre no cotidiano, até porque isso chama a atenção. A facção do Povo de Israel costuma fazer isso. Aí a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro começou a também separar os presos do seguro em 2 seguros. Um seguro, que eram os estupradores, assassinos célebres da facção Povo de Israel, e outro seguro, que eram os mesmos, só que de nenhuma facção criminosa. Bom, afinal, qual é a situação dessa facção criminosa hoje em dia? Ela foi fundada há mais de 13 anos, continua existindo e sim, o carro-chefe dela continua sendo o golpe do sequestro. Um dado que eu não consegui obter, eu acredito que não exista nenhum estudo a respeito, foi se esse golpe é aplicado hoje em dia por outras facções. Caso seja algo comum, aí tudo bem, eu não posso te dizer que se você receber uma ligação de golpe do sequestro foi feito por um dos membros da facção Povo de Israel. Mas caso outros grupos não façam isso, eu te garanto, a facção Povo de Israel continua tendo isso como carro-chefe. E sim, agora já tem uma certa atividade com o tráfico de drogas, com o roubo de carros, com assaltos e tudo mais. Mas o carro-chefe ainda é esse. Outras informações que são interessantes, que com certeza vocês estão se perguntando, de onde surgiu esse nome Povo de Israel? Bom, foi um surgimento bem inusitado, foi obtido da Bíblia. O preso Silvino, que era membro dessa facção criminosa, antes do motim no presídio Ari Franco, ele jogou uma Bíblia pro alto. E quando voltou pra mão dele essa Bíblia, ele pegou uma expressão num texto e encontrou a frase Povo de Israel. E aí acabou dando esse nome pro grupo criminoso. Não tem qualquer relação, obviamente, com o Povo de Israel, não precisa nem frisar isso daí, porque é óbvio. Ao mesmo tempo, a facção de início já era chamada de Portal 001, que é o código que você usa para se referir ao seguro dos presídios, e também de inimigos dos inimigos. Hoje esses nomes saíram de praxe. Eu tenho um dado que eu não consegui encontrar com mais detalhamento, talvez vocês saibam, vocês que são do Rio de Janeiro. Existe hoje em dia uma outra facção chamada Inimigo dos Inimigos. Aparentemente, não posso dizer isso com total certeza. Mas sim, é uma facção que chama a atenção, que acaba sendo esquecida porque ela está em meio a 3 facções criminosas gigantescas do Rio de Janeiro. Nos outros estados, se você tivesse uma facção desse tamanho, com certeza seria considerada uma facção grande daquele estado. Vamos pegar, por exemplo, a situação da Paraíba. Você tem Al-Qaeda, tem Estados Unidos. Com certeza, a terceira facção da Paraíba seria a facção Povo de Israel. Não acho que não seria tão grande a ponto de ser o tamanho da Al-Qaeda e dos Estados Unidos, mas com certeza ia chegar próximo disso daí. Pra quem não assistiu uma especial sobre essas 2 facções da Paraíba, não tem nada a ver com o grupo terrorista Al-Qaeda e não tem nada a ver com o país Estados Unidos. São 2 facções que se apropriaram desses nomes, vêm dessa guerra, são 2 facções rivais. Uma é Al-Qaeda com K e a outra Estados Unidos, justamente em referência ao combate dos Estados Unidos contra a Al-Qaeda, né? Um dos nomes mais inusitados do crime organizado brasileiro, talvez junto com a facção Povo de Israel, junto com a seita satânica de São Paulo e vários outros grupos que eu ainda vou falar aqui no canal. Você não tem, por enquanto, dados muito elaborados sobre esse grupo criminoso hoje em dia, você não sabe quantos integrantes ele tem, não tem uma questão muito nítida de se ele ocupa alguma comunidade e quão ocupa ela. Você sabe que tem membros dentro do sistema penitenciário que não são tão poucos assim, e você tem membros fora desse sistema também. Mas sempre que eu tiver mais informações novas sobre os grupos criminosos
criminosos que eu trato aqui nos especiais, eu vou acrescentar fazendo um outro vídeo. Então é isso, pessoal, esse foi mais um especial da TV Coiote sobre facções criminosas, sempre frisando aqui, esses especiais têm a intenção de conscientizar e informar a população sobre a dinâmica desses grupos, que interferem muito com a vida de todo mundo. Nesse caso especificamente, isso ficou bem nítido. Eu acabei de dizer, muito possivelmente você recebeu uma ligação de uma das pessoas desse grupo. Então fica claro como esse grupo interfere na vida da população. As pessoas que moram nas regiões periféricas, em várias cidades do interior, que já foram presas, elas conhecem esses grupos, a dinâmica com que eles operam, se um tá aliado ao outro, se um é rival ao outro, faz diferença no seu cotidiano, faz diferença se você vai estar indo pra sua casa com um tiroteio ou não. Então é importante frisar isso daí. A grande mídia costuma renegar esse assunto, mas é um assunto sério que eu considero a cobertura muito importante aqui no canal. Um abraço, até o próximo vídeo. Se você não é inscrito e gostou, clique em inscrever-se aqui embaixo. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão é só comentar e acompanhe a TV Coiote.